Muito bem, estamos de volta. Quem vossa é o professor Erivaldo da Silva Oliveira, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos para o OAB, para concurso, coordenador da segunda fase constitucional para a admissão da OAB, professor de pós-graduação também. Sejam bem-vindas e bem-vindos à presença de vocês todas e todos, estando prestígio, outra vez prestígio, com dias para você ser aprovado com certeza. Aqui embaixo, Erivaldo Oliveira, no Instagram, @professor Erival. Temos também lá nas redes sociais, lá o Twitter, @prof_Erival, tá aqui embaixo, bacana. Também temos o Facebook, facebook.com/professor Erival. Podemos caminhar? Beleza. Estamos avançando com relação a um tema importante, vai te acompanhar a vida inteira, que é o controle de constitucionalidade. Bloco anterior eu falei do conceito, fundamentos e as modalidades de inconstitucionalidade por ação, por omissão. Nesse bloco, põe assim no caderninho de vocês, ó, lá em cima na folhinha. Controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade quanto ao momento em que ocorre. Controle de constitucionalidade quanto ao momento em que ocorre. Divida a folhinha no meio, por favor. E de um lado nós vamos colocar controle preventivo, a priori, entre aspas, né? Ou priorístico. Do outro lado, controle repressivo, a posteriori, posterior ou sucessivo. Preventivo, a priori ou priorístico, repressivo, a posteriori, posterior ou sucessivo. Preventivo, a priori, priorístico. Repressivo, a posteriori, posterior ou sucessivo. Entenda, esta classificação é quanto ao momento em que ocorre. Daí vem aqui comigo, ó. Colocou os nomezinhos na telinha aí? Então bacana, seria legal você copiar no caderninho, né? Então é o seguinte, no preventivo, ele ocorre ainda quando a norma está sendo elaborada. Então por isso que é dito que ele é feito como regra sobre um projeto de lei. A norma está ainda no caminho para ser realizada, efetivada, criada. E o repressivo, qual a ideia? A norma já existe. Já existe a lei, portaria, decreto, regulamento e assim por diante. Preventivo, feito como regra sobre um projeto de lei. O repressivo, a norma já existe. Vamos colocar essa informação no caderninho de vocês? Regra, feito sobre um projeto de lei. Elaborado, realizado, feito sobre um projeto de lei. Repressiva, posterior, posterior sucessiva. Feito sobre uma norma em vigor. Beleza? Então, o preventivo, projeto de lei. Pode até ser realizado sobre uma proposta de emenda constitucional também, tá? Aqui é a regra, tá? Projeto de lei. E o repressivo, a norma está em vigor. Já existe uma norma, uma lei, uma portaria, um decreto, um regulamento, uma medida provisória e assim por diante. Até aqui, estamos juntos? Tranquilo? Então deixa eu entender, professor, de modo simples e objetivo. No preventivo, é feito, como regra, sobre um projeto de lei. Vamos olhar daqui a pouquinho quem é que realiza. No repressivo, a norma já existe. Quem é que realiza o controle repressivo, se a norma já existe? Até aqui, beleza? Vamos trocar de telinha? Eu vou trocar de tela, o que está aqui na telinha, você vai seguir no seu caderninho. Eu vou só colocar aqui na sequência, ó. O tema é controle de constitucionalidade. Vou adotar só os nomes mais comuns, tá? Preventivo e repressivo. No preventivo, a regra, eu coloquei no seu caderninho, feito sobre um projeto de lei, não é isso? E quem realiza esse controle feito sobre um projeto de lei? Poder Legislativo, entenda, Comissão de Constituição e Justiça, que é o exemplo bom de prova, a regra, né, arroz com feijão, Legislativo, e o Poder Executivo através do veto por inconstitucionalidade.
Deu certo? Grifando. Preventivo. Projeto de lei. Legislativo. Comissão de Constituição e Justiça. Executivo. O veto por inconstitucionalidade. Bacana? O que está aqui na telinha tem que estar no seu caderninho. Lembrando que esta é a regra, né? Então, professor, deixa eu entender. O controle preventivo, feito como regra sobre um projeto de lei. Quem normalmente atua para que o projeto de lei se torne lei? Poder Legislativo, lá vai ser discutido nas comissões e no plenário, não é isso? Então, preventivo, Poder Legislativo, quem começa a discussão lá? Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Em alguns casos você ouve Comissão de Redação, Constituição e Justiça. Esta comissão daquele legislativo verificar se aquele projeto contraria ou não a Constituição, o procedimento ou um direito previsto na Constituição. Até aqui, estamos juntos? E o Poder Executivo, ele realiza o controle preventivo, sim, através do veto por inconstitucionalidade. Veto por inconstitucionalidade. Ele vetou aquele projeto que contraria um direito ou o procedimento previsto na Constituição. Tranquilo? Essa é a regra. Amado mestre, o judiciário pode fazer o controle preventivo? Sim, se ele for acionado. Tranquilo? Eu vou até colocar na outra telinha aqui, ó. Escreva assim no caderninho. Cuidado. O Poder Legislativo exerce o controle de constitucionalidade preventivo se for acionado. Tranquilo? Vamos grifar. Poder Legislativo, controle preventivo, se acionado. Não é legislativo, é judiciário. Estou falando uma coisa pensando em outra. É Poder Judiciário. Ai, professor, desculpa aí, moçada. O professor também é. Vai ficar feio. Escreve aí, risca aí. O Poder Judiciário exerce o controle de constitucionalidade preventivo se for acionado. Estamos juntos? E aqui é o exemplo bom de prova. Estamos juntos? Deputado federal ou senador, tracinho, mandado de segurança no STF por violação do processo legislativo. Então, recapitulando, ó, o Poder Judiciário, porque lá atrás eu falei do Poder Legislativo e Executivo, né? O Poder Judiciário, ele pode realizar o controle preventivo se ele for acionado, gente. Qual que é o exemplo bom de prova que aparece de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? Deputado federal ou senador, mandado de segurança no STF por violação do processo legislativo. Tranquilo? Professor, deixa eu entender. Voltei uma telinha, ó. Na telinha aqui, ó. Preventivo como regra, quem é que faz? Regra, Poder Legislativo com a atuação da Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara dos Deputados, do Senado, se for no Estado da Assembleia Legislativa, se for no município, da Câmara Municipal. E o Executivo realiza o controle preventivo? Sim, através do famoso veto por inconstitucionalidade, que é o veto jurídico. Veto jurídico, veto por inconstitucionalidade. O famoso veto jurídico. Bacana? Eu avancei para outra telinha. E o judiciário, ele pode realizar o controle preventivo somente se for acionado. Qual é o exemplo de prova? Deputado federal ou senador contrata um advogado que vai impetrar mandado de segurança lá no STF por violação do processo legislativo. O que está na telinha está no caderninho? Daí pensa comigo. Professor, esse tema é um tema complexo, sim. Você deve ter visto na faculdade, lá para o segundo, quarto, quinto ano. Você deve ter visto. Então vamos recuperar na memória. O Poder Judiciário só realiza o controle preventivo se for acionado. E é para discutir o quê? Um processo legislativo em andamento. Tem um projeto de lei, já foi discutido na Câmara dos Deputados e está no Senado. Esse é um exemplo bom. É um projeto de lei complementar. Se é lei complementar, tem que ser aprovado por maioria absoluta nas comissões e nos plenários. É só você olhar o artigo 69 da Constituição. Lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Estou afirmando, nas comissões e no plenário. Já aprovaram na Câmara dos Deputados. Está sendo votado no Senado.
Daí um deputado federal senador vai pesquisar. Opa, esse projeto que estamos discutindo aqui no Senado passou na Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados faltou um voto no plenário para maioria absoluta. E a lei complementar tem que ser maioria absoluta. Opa, vou contratar um advogado e vou impetrar o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, porque o regular processo legislativo, em especial o artigo 69, não foi respeitado. Esse projeto tem uma mácula, tem uma nulidade total. Não pode continuar discutindo. Não tem um vício que não se cura. Opa, mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Quem tem interesse, deputado federal ou senador, porque eles participam da formação da legislação federal. E o Supremo pode mandar arquivar. Pode parar de discutir esse projeto de lei, porque ele viola o processo legislativo, o caminho previsto na Constituição. Então, controle preventivo ou judiciário só se for acionado. Tranquilo? Porque normalmente quem é que faz o controle preventivo? Poder Legislativo, atuação das comissões de Constituição e Justiça. O Poder Executivo através do veto por inconstitucionalidade, também chamado de veto jurídico. Então aqui comigo. O que está aqui na telinha, preventivo, tudo bem? Regra, Poder Legislativo, Comissão de Constituição e Justiça. Executivo através do veto por inconstitucionalidade ou veto jurídico. Troquei de tela. O Judiciário pode fazer o controle preventivo se for acionado. Exemplo, deputado federal, senador, mandado de segurança no STF, violação do processo legislativo na discussão de projeto de lei ou PEC. Estamos juntos? Foi violado o regular processo legislativo, sistema de votação, por exemplo, de projeto de lei ou da PEC. Aliás, voltei aqui. Vem aqui comigo. Ficou claro para vocês? Controle preventivo, regra, projeto de lei, Legislativo, Comissão de Constituição e Justiça, Executivo, veto por inconstitucionalidade. O Judiciário só se for acionado. Tranquilo? E o Judiciário pode ser acionado para discussão de violação do processo legislativo, tanto de projeto de lei quanto de PEC. Agora é importante, não erra em prova, hein? Não há controle preventivo do Poder Executivo em relação a PEC, porque PEC não tem sanção nem veto presidencial. Vou repetir. Nós vamos colocar na telinha de vocês aqui. Observação. Não há controle preventivo de constitucionalidade, não há controle preventivo de constitucionalidade de proposta de emenda constitucional pelo Poder Executivo, vírgula, pois não há sanção nem veto presidencial de proposta de emenda constitucional. Não há controle preventivo de constitucionalidade de PEC do Poder Executivo, pois não há sanção nem veto de proposta de emenda constitucional, ou simplesmente de emenda constitucional. Tranquilo? Deixa eu entender, professor. Meu caro, proposta de emenda constitucional, depois das votações, quem promulga é a mesa da Câmara dos Deputados e a mesa do Senado. Se você olhar, é o artigo 60, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Depois das votações, quem promulga uma emenda é a mesa da Câmara dos Deputados e a mesa do Senado. Não tem sanção nem veto de emenda constitucional ou no trâmite de uma proposta de emenda constitucional. Deu certo? Bacana. Vamos voltar aqui. Vem aqui comigo. Ó. E o controle repressivo? Feito, a regra, né? Vamos aqui, ó. Regra. Feito pelo Poder Judiciário, de modo difuso ou de modo concentrado. Deu certo aí? Então, controle repressivo, regra, quem é que faz? O Poder Judiciário, de que modo? Ou de modo difuso ou de modo concentrado. Difuso, você vai entender. No caso concreto. Concentrado, na lei em tese, ou chamado controle abstrato. Controle abstrato. Então, concentrado, lei em tese.
abstrato. Difuso, no caso concreto. Estamos juntos até aqui? Então, professor, deixa eu entender aqui. Ó. O controle repressivo, qual é a regra? Quem é que faz? O Poder Judiciário. Ou de modo difuso, ou de modo concentrado. Essa é a regra. De modo difuso, naquele caso concreto. Eficácia entre as partes. No caso concentrado, controle abstrato, feito sobre uma lei em tese. Isso você deve ter visto na faculdade. Hoje eu tenho que aprofundar, né? Porque a regra do repressivo, quem faz é o Poder Judiciário. Temos exceções? Sim. No repressivo, pensa, o Congresso Nacional pode rejeitar uma medida provisória. Pensa comigo. Quem edita a medida provisória? O Poder Executivo, o presidente editou a medida provisória. Editou, está valendo. Vai passar na Câmara dos Deputados e no Senado. Em uma das casas pode haver a rejeição da MP, mas a norma já existe. Esse é o poder legislativo realizando excepcionalmente o controle repressivo, porque a norma já existe. Depois eu coloco até no caderninho aqui de vocês. Mas é importante. Regra, controle repressivo, quem faz é o Poder Judiciário. Cuidado. O Legislativo pode fazer, sim, rejeitando medida provisória. O Congresso pode rejeitar medida provisória, Câmara dos Deputados ou Senado. O Congresso pode aprovar, pode rejeitar um ato realizado pelo Executivo que exorbitou sua função regulamentar, exorbitou sua função regulamentar. Tranquilo? Bom, professor, vamos para o arroz com feijão, depois você coloca essas observações, então. Vou trocar, tudo bem até aqui? Tirou a fotinho? Eu vou agora especificar o controle repressivo. Então, controle de constitucionalidade repressivo. Regra, quem é que realiza? O Poder Judiciário. Divida a folhinha no meio. Como é que pode ser esse controle repressivo do Judiciário? De modo difuso ou de modo concentrado. Difuso, autor. Quem pode pleitear? Qualquer pessoa. No concentrado, quem pode ser autor? Somente autoridades especiais. Artigo 103 da Constituição. Difuso, foro. Qualquer magistrado competente. Concentrado, qual que é o foro? Tribunal ou tribunais especiais, né? Vamos colocar aqui. Deixa eu só pegar a borrachinha. Quando se fala em tribunal especial, qual que é o exemplo bom? STF, se houver contrariedade à Constituição Federal. Até aí foi? Tranquilo? No controle difuso, a regra é a eficácia entre as partes. E no controle concentrado, qual é a regra da eficácia? Contra todos e vinculante. Então, o que eu estou colocando aqui na telinha, o controle de constitucionalidade repressivo. Regra, quem faz é o Poder Judiciário. De que modo pode ser? Difuso. Difuso, se recordam? No caso concreto. Deu certo? Deu meu tempo aqui? Eu já estou meio... Está sem o negócio aqui? Tá, beleza. Obrigado. Difuso no caso concreto. Beleza? Então, a pessoa que quer proteger um bem da vida alega uma inconstitucionalidade. Controle concentrado, o famoso controle abstrato. Beleza? Bom, professor, vem aqui comigo. Ó. O que está na telinha, você já tirou a foto, copiou no caderno, assim por diante. No difuso, eu quero proteger um bem da vida e alego uma inconstitucionalidade. Então, no difuso,
Qualquer pessoa que teve um direito violado vai contratar um advogado perante aquele foro competente propor aquela ação. Difuso, no caso concreto. Eu estou me insurgindo contra um tributo municipal ou estadual. Estou pagando. Eu falei, poxa, que absurdo, isso aqui não pode ter. Está errado isso aqui. Tem um vício de iniciativa, tem um vício de um sistema de votação, essa espécie não é adequada. Eu, professor Erival, contrato advogado que vai entrar com uma ação na vara da Fazenda Pública aqui de São Paulo. Beleza? Sentença desfavorável. Eu vou apelar para o Tribunal de Justiça. Acórdão desfavorável. Vou ter que interpor recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal. Bacana? Tem um esgotamento de instâncias, repercussão geral, tudo bonitinho. Supremo Tribunal Federal. O Supremo vai analisar o meu caso concreto. Então, eu, para proteger um bem da vida, não pagar o imposto que eu entendo indevido, estou me socorrendo para o judiciário, nas várias etapas, nesse caso concreto. Tranquilo? Eu fui para o juiz, não deu certo, fui para o tribunal, cheguei no Supremo Tribunal Federal. Até aqui, tranquilo? Então, difuso pode ser através de uma petição inicial ou através de um recurso. Interpus recurso extraordinário para discutir uma questão que afeta um tributo que eu não quero pagar porque entendo que é inconstitucional. Qualquer pessoa, perante aquele magistrado competente, qual que é a regra? A eficácia entre as partes. Se o Supremo Tribunal Federal julgar o meu caso concreto, quem vai ser atingido? O professor Erival e o outro ente público lá do outro lado. Quem? Prefeitura ou Estado. Bacana? Então perceba que o difuso envolve um caso concreto. Difuso, caso concreto. Estamos juntos? Beleza? Com regra eficaz entre as partes. No controle concentrado, é o famoso controle abstrato. Controle concentrado. Famoso controle abstrato. Ou feito sobre uma lei em tese. Então entenda. No controle concentrado, eu quero me insurgir contra a norma. Beleza? Vem a imagem aqui para mim, por favor. Ó. Somente pessoas especiais, tem que olhar o artigo 103 da Constituição, só as pessoas que ali estão podem propor as ações do controle concentrado. É só mediante ações. A de promissão, a de interventiva, a ADC, a DPF. Só através dessas ações especiais. Então, artigo 103, pessoas especiais, ações especiais, se a contrariedade é a Constituição Federal, no Supremo Tribunal Federal, no STF. E a eficácia, qual é a regra? Erga omnes e vinculante. Vamos grifar aqui, ó. Controle concentrado, abstrato, nós vamos colocar daqui a pouquinho só através de certas ações, as autoridades vão propor aonde? No STF, se a contrariedade é a Constituição Federal, que é a tendência. Como é que é a eficácia? Contra todos e vinculante. Deu tempo? Eu vou trocar a mídia, já volto para aprofundar esse tema do controle preventivo e repressivo. Volto já.